tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica. Tudo bem com vocês? Então, para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 18, Robótica. E aí, colocou a data? Então, quando nós estamos com sede, que vontade de tomar uma água, pegar uma garrafinha de água bem gelada, é uma delícia, não é? Vocês já pararam para pensar nas consequências ambientais de uma simples garrafinha de água? Mas não é só uma simples garrafinha de água, são milhares e milhões de garrafinhas d'água e também a quantidade de água que é utilizada para produzi-la. Vamos pensar um pouquinho sobre isso através de um vídeo? Nada como uma água geladinha quando dá aquela sede, né? Mas você já parou para pensar em quanta água está consumindo quando compra uma garrafa d'água? Quer uma dica? É muito mais do que aparece no rótulo. É que essa garrafa teve uma história antes de chegar às suas mãos e passou por muitas etapas. Extração de matéria-prima para a produção da garrafa e do rótulo, retirada da água do solo, limpeza das máquinas e equipamentos, transporte até o consumidor. E em cada uma dessas etapas, muita água foi usada. Uma água que a gente não vê, mas que entra no processo de produção de tudo que consumimos. É a chamada água virtual. Para você ter uma ideia, para cada litro de água mineral produzido, são consumidos vários litros de água virtual. E essa água toda cai do céu ou vem da terra? Bem, as duas respostas juntas estão corretas. Essa história começou há muito tempo. Toda a água do mundo se formou há 4,5 bilhões de anos. De lá para cá, o volume de água é sempre o mesmo, porque ela passa por ciclos contínuos de renovação. Veja esse exemplo. Quando deixamos uma roupa molhada no varal, ela seca e a água parece sumir. Mas não some, vira vapor, que vai se juntando e formando as nuvens. Um dia, essas nuvens ficam carregadas e a água volta para a terra na forma de chuva, granizo ou neve. Aí começa tudo de novo, porque o ciclo da água não para nunca. A água que retorna à terra escoa para os lagos, rios e oceanos. Uma parte se infiltra no solo e abastece reservatórios de água subterrâneos. É desses reservatórios e de outras fontes naturais que a água é captada e utilizada para beber e para inúmeros usos que fazemos dela. Se você levar em conta esse ciclo, vai ver que a água que consumimos no nosso dia a dia é a mesma que existe desde a formação do planeta. Mas quando poluímos as cidades, as florestas, os rios e os mares, estamos reduzindo a quantidade de água limpa disponível para toda a sociedade. Para que essa poluição aconteça cada vez menos, precisamos entender para onde vai a água logo depois que a utilizamos. A água que bebemos para matar a sede, que está na comida que comemos, é fundamental para o nosso corpo. Ela compõe o nosso sangue, vira saliva, suor, secreções e xixi. E o xixi, quando damos a descarga, vai para o esgoto, que também precisa ser tratado antes de voltar para o meio ambiente. Já a água usada na fabricação da garrafa d'água é reutilizada nas indústrias. Mas um volume grande é contaminado, virando esgoto industrial que precisa ser tratado antes de ser lançado de volta aos rios. Qualquer descuido durante o tratamento pode fazer com que a poluição chegue aos reservatórios de água subterrâneos, contaminando as fontes de onde vem inclusive a água colocada nas garrafinhas. Por falar em garrafas d'água, muitas são feitas de plástico, que vem do petróleo. Se jogado na natureza, o plástico leva centenas de anos para desaparecer. E adivinhe onde boa parte das garrafas que não foram para o lixo acaba parando. E qual pode ser o seu papel para mudar tudo isso? Em vez de comprar água em garrafa de plástico, que precisa de muita água para ser fabricada, que tal reutilizar uma garrafa que já tem em casa e encher com a água do filtro da sua casa e do bebedouro da escola, que tem água limpinha e tratada para você enchê-la?
Depois que não der mais para usar a garrafa, você pode transformá-la em brinquedos ou em outras coisas. Basta usar a criatividade. E quando não tiverem mais utilidade, envie as garrafas para a reciclagem, pois elas podem ser usadas para produzir a matéria-prima para fabricar outras embalagens e produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar recursos da natureza e ter consequências positivas para cada um e para todos nós. Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. E aí, vocês viram nesse vídeo ali sobre o ciclo da água, a forma de tratamento da água, do esgoto. Vocês viram também sobre as garrafas, a quantidade de água que é utilizada para a sua produção, chamada de água virtual. Vocês viram? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Então, como é importante a gente preservar o meio ambiente, principalmente a água. Porque a água é a fonte de vida de todos os seres vivos. Então, equilibra e conserva a biodiversidade, regula o clima do planeta, ou seja, é essencial para a vida. Por isso, nós temos alguns ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ligados à água. Olha aí, o número 6, que é água potável e saneamento. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 14, vida na água. Nós estamos em um momento que nós precisamos economizar água, ou seja, os reservatórios de água que abastecem a nossa cidade aqui de Curitiba estão baixos porque tem poucas chuvas. E nós estamos em um momento de racionamento, porque nós precisamos economizar a água para poder utilizá-la, porque ela é essencial na nossa vida, no nosso cotidiano. Veja aí algumas dicas para a economia de água. Desligar a torneira ao escovar os dentes. Reaproveitar a água da máquina de lavar roupas. Não lavar calçadas com mangueira. Fechar bem as torneiras. Tomar banhos rápidos. Verificar e corrigir vazamentos. Então, vocês podem falar para os pais e responsáveis de vocês para sempre observar ali a conta da água. Se ela estiver muito maior, com um valor muito maior do que de costume, ou estão sendo utilizados, gastando muita água está sendo utilizada e precisa economizar, ou está havendo algum vazamento. Vocês sabiam que 30% da água que é tratada e vai para a casa das pessoas é desperdiçada através de vazamentos? Então, cuidar bastante com o encanamento e a questão dos vazamentos, que é muito importante, porque a água é essencial para a nossa vida. E agora, falando sobre as garrafas que vocês viram. As garrafas plásticas, elas são muito úteis, muito utilizadas, e muito importante, para a nossa vida. Só que nós temos que cuidar com a sua utilização. Nós precisamos sempre relembrar da sustentabilidade ambiental. Vocês lembram dos R's? Olha aí. O repensar, o reduzir, reutilizar e reciclar. O que é o repensar? É eu pensar se eu preciso daquele produto ou não, se eu preciso comprar aquele produto, aconselhar os familiares da necessidade ou não da compra daquele produto. Reduzir, economizar no consumo, evitar comprar algo que não é necessário. Por exemplo, eu comprei uma garrafinha d'água, eu preciso comprar mais uma garrafinha? Eu posso utilizar aquela mesma para encher do filtro e utilizá-la novamente. Então, eu não preciso comprar novamente. Então, vou diminuir o número de garrafas no ambiente. E reutilizar é usar novamente, ou seja, enchendo ela novamente, colocando suco ou até criando outras coisas com esse material plástico. E quando não é possível reutilizar, nós podemos reciclar, que ele vai virar matéria-prima novamente. Uma forma de reutilizar, vocês estão vendo aí na tela,
através de estruturas para sofás e bancos, utilizando garrafa PET, vassouras e até hortas. Ao invés de comprar lá um vasinho, é possível utilizar a garrafa para fazer uma horta. E é possível também criar vários brinquedos. É uma forma de reutilizar. Nós temos ali o boliche, um avião, o vai e vem e o pega-vareta e outras coisas bem interessantes que nas próximas aulas nós vamos mostrar para vocês. E quando não é possível reutilizar, nós enviamos para a reciclagem. Vocês lembram qual é a cor do plástico? Então, as garrafas plásticas vão para a lixeira vermelha, que é do plástico. Aí, elas são separadas, trituradas e voltam a ser matéria-prima para a produção de novos itens de plástico. Ou seja, esse plástico não vai ser jogado no meio ambiente. E vocês sabiam que, através da reciclagem, é possível também fazer tecido para roupas feitas de garrafas plásticas? Sim, então 2 garrafinhas viram uma camiseta, 4 garrafinhas viram calças. E como isso acontece? Eles pegam as garrafas, selecionam, trituram, passam por um processo e aí elas voltam a ser matéria-prima. E aí eles conseguem transformá-la em fios para fazer tecidos de garrafa PET, ou seja, uma nova forma de utilizar, certo? Então, esse material não é jogado na natureza. E você sabia de mais uma coisa? Olha aí, uma garrafa PET demora mais de 100 anos para se decompor no ambiente? O que é decompor? É desaparecer. Então, ela demora mais de 100 anos para desaparecer do ambiente. É muito tempo, né? Olha aí, outra coisa. Garrafas e outros plásticos jogados nos rios e nos mares liberam substâncias tóxicas que contaminam as águas com o passar do tempo. Milhares de animais aquáticos morrem todos os anos ao confundir plástico boiando na água com comida. E mais de 380 milhões de toneladas de plásticos são produzidos em todo o mundo durante um ano. É muito plástico, é muita coisa e demora muito tempo para desaparecer do ambiente. Então, por isso, nós temos que cuidar muito para que ele não vá para o lugar errado, como nessa imagem que vocês estão vendo agora. Olha ali, para onde vão as garrafas plásticas que não são colocadas nos locais corretos. Elas acabam indo para os rios, mares e lagos. Você pode pensar, mas eu jogo no lixo corretamente. Mas às vezes a pessoa não cuida, acaba jogando no local errado. E aí o que acontece? Vem a chuva, vem o vento e vão levando essas garrafas para onde elas não deveriam estar. Olha ali um patinho ali nadando com garrafinhas d'água. Então é muita sujeira, é muito plástico que vai ficar anos e anos ali boiando e poluindo o meio ambiente. Muitos animais marinhos morrem porque aí toda a poluição vai contaminando a água, os peixinhos vão morrendo, os animais não conseguem conviver ali. Então, são todos os transtornos causados pelo lixo humano. E aí, vamos conhecer agora um projeto. O projeto da Ecobarreira do Rio Atuba. Esse rapaz da foto ali é o Diego Saldanha. Ele é um morador de Colombo e criador da Ecobarreira do Rio Atuba. Então, o Diego, ele mora ali naquela região e o Rio Atuba passa atrás da casa dele. Quando ele era pequeno, ele brincava nesse rio, tinha peixinhos, mas ele viu que com o tempo a poluição foi tomando conta. Ele viu que várias garrafas passavam por ali e outros tipos de lixo. Aí ele resolveu tomar uma atitude. Ele foi lá, pesquisou e criou uma ecobarreira. O
que é isso? Ele pegou alguns tambores de plástico, criou ali uma barreira, e aí o lixo que vinha boiando, né, com umas garrafas, elas vêm boiando sob a água, e aí elas ficavam retidas. E ali ele conseguia tirar esse lixo do rio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto muito legal? Através de um vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Saldanha, sou casado, pai de 2 filhos, moro na cidade de Colombo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Sou vendedor de frutas, compro frutas na Ceasa e vendo nos sinareiros em Curitiba. E dedico parte do meu dia para cuidar do rio Atuba, o rio que fez parte da minha infância. Esse rio aqui, como falei, tive momentos importantes durante a infância aqui. O tempo foi passando e eu notei que ele precisava de uma ajuda. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma barreira ecológica para segurar todo o lixo que desce flutuando. Como vocês podem ver, o lixo vem descendo no rio, bate na barreira e se acumula aqui no ladinho. Pelo menos 3 vezes por semana eu faço a limpeza. Esse projeto começou em 2016, já tem quase 5 anos, estima-se que eu já retirei quase 10 toneladas de lixo do rio Atuba. O tempo foi passando e eu procurei otimizar a ecobarreira. Então o que escapa dessa, eu criei uma segunda com um modelo diferente aqui, ó. O que escapa da azul para nessa aqui. E essa aqui tem um formato diferente. Ela tem uma tela embaixo para segurar bituca de cigarro, sacolas plásticas, copos plásticos, objetos que não paravam nessa daqui. E todo o lixo retirado vem para esses big bag aqui, ó. Podem ver que está cheio. E daí eu recolho ele para cima, faço a separação. Tudo que é reciclável eu envio para os galpões de reciclagem. Consigo vender e reverter a renda em benefícios ao projeto Ecobarreira. Mas não para por aí não, pessoal. Eu também criei o Museu do Lixo. O que é o Museu do Lixo? O Museu do Lixo é tudo de inusitado que eu retiro do rio. Eu fiz uma sala que tem um acervo de mais de 500 peças e eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está o Museu do Lixo, eu vou mostrar para vocês agora mais detalhadamente e também vou falar o porquê que eu decidi criar esse museu. Então aqui, pessoal, mais detalhadamente, tudo isso são peças que eu retirei do rio, ó, vou dar uma visão geral. Aqui tem televisão, tem ferro de passar roupa, capacete. Eu fiz esse museu para as pessoas que vêm visitar o meu projeto ter uma ideia. Antes da pandemia, eu tenho um projeto também que se chama Visitas Guiadas, onde eu já recebi quase 5.000 crianças de escola de toda a região aqui para conhecer meu trabalho. Quando eles vêm aqui, eu tenho a oportunidade de dar uma verdadeira aula de como cuidar do meio ambiente para eles, né? Então, eu estou preparando todo o espaço para quando a pandemia nos permitir, eu voltar a receber essas crianças e eles conhecerem de perto o Museu do Lixo. Esse é meu trabalho, essa é um pouco das minhas iniciativas, eu tenho muito mais, mas eu acho que aqui dá para ter uma base do pouco que eu faço aqui pelo meio ambiente. Com poucos recursos eu consigo fazer muita coisa. Muito obrigado aí e um abraço. Até mais. Vocês viram que bacana esse projeto da Ecobarreira do Rio Atuba? Então o Diego Saldanha teve uma ideia, foi lá e construiu essa ecobarreira. Vocês viram a quantidade de lixo que ele tira? E a quantidade de lixo, de coisas, de capacete, televisão, coisas aleatórias que estavam ali navegando pelo rio. Vocês viram? Então,
a importância de atitudes sustentáveis para que esse lixo não vá para o rio. E daí o Diego construiu outras coisas ali também. Veja ali, ele construiu um guincho para auxiliar a retirada do lixo recolhido do rio. Vocês estão vendo, está marcado por uma seta verde. Então, os lixos, é muito lixo, então ele vai colocando em sacos, né? E aí ele tem que levantar para transportar, né, e fazer a separação do lixo. Outra técnica que ele desenvolveu também é a pesca magnética. Como é isso? É a retirada de objetos de metal jogados no rio através de um ímã. Então, o que ele faz? Ele pega um ímã grande e vai passando ali na região da ecobarreira. E quando ele encontra algo de metal, então eles se conectam e aí ele consegue retirar esses materiais. Vocês estão vendo ali na tela que ele tirou uma estrutura de uma cadeira, uma estrutura de metal que estava ali no rio Atuba. Então, com essa atitude, ele está ajudando no meio ambiente, na sustentabilidade. Mas o que nós precisamos fazer, todos como sociedade, é evitar que esse lixo vá para os rios. Então, agora nós vamos ver a construção da robótica, a barreira móvel da robótica. Mas primeiro eu vou mostrar algumas informações bem interessantes. Olha aí. Então, os conceitos tecnológicos da robótica nessa construção. Então, nós temos eixos e rodas, que estão marcados pela seta laranja. Nós temos ali também a estrutura, que nós temos vigas e alguns conectores, que estão marcados ali com o retângulo vermelho. Então, essa faz parte da construção, da montagem. E aí, quais são os sensores envolvidos? O sensor de luz. Então, ele vai ser um seguidor de linha. Então, ele vai utilizar o sensor de luz, que vai observar a reflexão da luz. E os atuadores. Os atuadores serão os motores A e B, que farão, né, girar os eixos e as rodas. Então, sensor de luz, atuador, motores A e B. Vamos ver a programação? Então, a programação, como ele foi programado? Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre seguir linha preto com velocidade 50. Então, seguir linha, eu estou acionando ali o sensor de luz. Com velocidade, então a velocidade fará, né, é a programação para que os motores A e B entrem em funcionamento. Então, essa é a programação para o seguidor de linha. Agora, nós vamos ver em detalhes aqui em funcionamento a nossa ecobarreira. Então, nós temos aqui a nossa montagem da robótica. Está aqui os carrinhos e eles foram programados para seguir linha. Aqui eu coloquei alguns objetos representando o lixo. Ali na ecobarreira do Diego, a própria correnteza vai trazendo o lixo. Aqui o lixo está no rio e aí o carrinho vai passar recolhendo esse lixo. Eu vou ligá-lo aqui e vou ligá-lo novamente. Olha aqui. Um carrinho vai removendo uma quantidade de lixo e a outra quantidade de lixo. Então, como são muitos lixos, então eles vão removendo do caminho. Vou colocar esse aqui novamente em funcionamento. Olha aqui. Então, ele vai passando, vai seguindo linha ali e vai removendo a sujeira do rio. Olha que interessante. Então, essa é uma das montagens da robótica, utilizando o conceito da ecobarreira. Aqui é uma barreira móvel, que vai removendo ali a sujeira, né, os lixos que estão na superfície do rio. Então, essa é uma ideia aqui utilizando a robótica. Bem interessante, né? Então, agora, nós vamos pensar numa atividade. Olha aí. Veja na atividade. Todos nós temos itens que não utilizamos e necessitamos descartar. Pense em algum desafio que você percebe em relação ao lixo na sua cidade. Qual protótipo você criaria para solucioná-lo? Pense aí, o que você faria para solucionar algum problema referente ao lixo? Vocês viram que o Diego Saldanha tinha um problema. Ele pensou e ele criou um protótipo, né? E depois ele desenvolveu a ecobarreira.
E você? O que você faria para solucionar algum problema referente ao lixo? Você pode escrever a sua ideia, desenhar e depois você pode projetá-la utilizando materiais alternativos. Você pode escrever a sua ideia e depois construí-la. Agora eu vou dar um tempinho para que você escreva ou desenhe a sua ideia e depois você construa. Vamos lá? E aí, já pensou? Já escreveu? E quando você construir, você pode enviar uma foto para a gente. Nosso e-mail, pedir para os seus pais ou responsáveis enviarem um e-mail para robotica@curitiba.pr.gov.br. Espero que você tenha se inspirado na nossa aula sobre meio ambiente, sustentabilidade e robótica. Espero que sua criação seja incrível. E que você continue acompanhando as nossas aulas. Até a próxima! Tchau!